Olá, despertos! Hoje nós vamos para a 8ª lição, para o nosso dia 8. E para essa nova lição nós vamos falar sobre a simplicidade. Simplicidade significa ser simples, sem complicações, ter clareza, objetividade, existir da forma mais básica, livre de juízos. E no livro, a autora começa esse capítulo contando sobre o casamento dela. O quanto ela quis, né, a partir do ego, coisas tão extraordinárias, coisas que pareciam até mesmo impossíveis. Ela sempre queria o melhor, o mais difícil, o mais extraordinário. E quando tudo ficou pronto, ela se deu conta de que talvez uma simples cerimônia na garagem de casa mesmo, no jardim de casa, com poucas pessoas, seria a cerimônia mais feliz e agradável que ela poderia ter. E a autora conta também sobre uma vez em que ela estava num ônibus e ela estava conversando com uma mulher sobre a mãe dela. E a mulher perguntou aonde estava a mãe dela e ela falou que a mãe dela havia falecido, que a mãe dela havia morrido. E a mulher começou a indagar a ela do que a mãe dela havia morrido, né? O porquê, qual era a causa, enfim. E ela começou a falar várias coisas assim para não entrar no assunto de como foi, né? Então ela falou que simplesmente a mãe dela parou de respirar, enfim, coisas óbvias. E a mulher começou a ficar irritada com ela. E aí ela traz uma reflexão aqui pra gente referente a isso, mostrando o porquê que a gente deve focar na simplicidade. A morte, pensei comigo mesma, é simples. Para-se de respirar, para-se de viver. Com frequência, quando ficamos muito ansiosos ou tensos, paramos de respirar. Paramos de pensar. A nossa mão, ela fica gelada, ficamos embotados. Nossas bocas ficam secas. O nome disso é estresse. Na maioria das vezes, o estresse não é causado pela situação e circunstância que enfrentamos, mas pela forma como reagimos a essas situações. O ser humano tem a tendência de supervalorizar os aspectos negativos, de criar acréscimos para alegrias que podem ser pequenas e básicas. Então, o que ela fala aqui, né? Que a gente, o ser humano, ele tem uma tendência a complicar as coisas, a querer o mais difícil. A gente tem essa crença de esforço, né? É até engraçado, mas se você faz alguma coisa, se uma coisa é muito simples, ou se você fala uma coisa muito simples para uma pessoa, você pode perceber que a pessoa ela vai ficar te perguntando, mas é só isso? Tem certeza que é só isso? Porque o ser humano, ele tem essa intrínseco dentro dele, né? Essa crença de esforço, de que tudo tem que ser complicado, de que se for muito simples tá errado, ou de se for muito fácil tem alguma coisa errada aí, né? Não tá certo. Então, isso é uma crença que a gente precisa desconstruir. Porque quando a gente complica as coisas, essa nossa crença de querer sempre o mais difícil, sempre o mais desafiador, a crença de que eu tenho que fazer muito para conquistar as coisas, elas nos trazem sofrimentos. A gente fica sempre buscando algo muito maior e esquece de observar os pequenos milagres do dia a dia, as pequenas bênçãos do dia a dia, os pequenos momentos. E é nesses pequenos momentos, nessas pequenas bênçãos do dia a dia, que a gente encontra a nossa paz e a nossa felicidade. O soltar é você desapegar dessa necessidade de que tudo tem que ser difícil, de que tem que ser a qualquer custo, de que você precisa de certas coisas para sua vida. Quando uma pessoa ela pratica o soltar, o desapego, ela procura as coisas simples da vida, ela procura a felicidade nos pequenos momentos. E por se abrir para procurar essa felicidade nos pequenos momentos, por ter prazer nas coisas simples do dia a dia, nas coisas mais pequenas que sejam, por procurar fazer as coisas mais simples, mais fáceis, né? Deixar a vida mais leve, as coisas que ela almeja, elas vêm por consequência. Então, quanto mais a gente se esforça para fazer o mais difícil, para ter o mais difícil, quanto mais a gente prende dentro de nós o desejo
em ter alguma coisa, mais distante isso fica, mais resistência a gente coloca àquilo. Quando você simplesmente começa a ser feliz com a vida que você tem hoje, com as coisas simples do dia a dia, quando você desapega da necessidade de querer ter muito, de querer ter o mais difícil, o mais extraordinário, e aqui eu não tô falando que você não pode desejar ter isso, que é errado ter isso. Não, você simplesmente desapega da necessidade. Você sabe que quando for preciso e quando for necessário, isso virá até você. É a confiança numa coisa que você não enxerga, né? É o soltar, é a fé. Então, quando você vive o seu dia a dia de maneira simples, quando você solta, desapega da necessidade de ter algo, de ter coisas materiais, coisas melhores, coisas mais grandiosas, você aprende a viver a vida, você traz alegria, bem-estar, e é a partir daí que as coisas realmente são criadas. A gente acha que quanto mais esforço a gente coloca, que quanto mais ambição a gente tem, que quanto mais a gente deseja as coisas e a gente corre atrás das coisas, mais resultado a gente tem, porque a gente foi ensinado dessa forma. A gente tem uma crença no nosso inconsciente que nos diz isso a todo momento. Só que na verdade é justamente o contrário. Quando você desapega de ter, quando você desapega de querer algo a qualquer custo, quando você simplesmente se liberta daquilo, aquilo chega na sua vida. Então, a mensagem do dia de hoje é para que a gente viva a simplicidade, para que a gente veja a felicidade nas coisas simples do dia a dia, para que a gente não procure o mais difícil. Quando você estiver numa situação que você se pegar tentando fazer muito esforço ou tentando buscar algo mais complicado e mais difícil, pergunte a si mesma a quem você está querendo mostrar isso, para quem você está querendo mostrar essa força, né? Ou mostrar essa capacidade de fazer algo difícil. Eu me lembro que por muito tempo eu buscava as coisas mais difíceis, a faculdade mais difícil, os problemas mais difíceis, porque de certa forma eu queria me reafirmar e eu queria mostrar para as outras pessoas que eu era capaz. Até que um dia eu me libertei disso, me libertei de querer mostrar o quanto eu sabia fazer coisas difíceis ou o quanto eu era capaz de fazer aquilo, porque na verdade eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu preciso viver a minha vida com bem-estar e alegria. Então, aprenda a viver no simples. E simples não é você ser humilde, não é você viver na escassez ou na pobreza. É você ser grata pelas coisas mais simples do dia a dia, ser grata por cada momento da sua vida. E a partir daí, você ter a confiança e a fé de que coisas melhores vão surgir. Tudo que você precisa já é seu, já existe no universo. A natureza é abundante e quando a gente vive no fluxo da simplicidade, a gente segue o fluxo da natureza e, consequentemente, as portas e os caminhos se abrem na nossa vida. A frase desse capítulo do dia 8 é a seguinte: Deus simplesmente me ama. O amor não é complicado. O medo é que complica tudo. A vontade e a verdade levam à simplicidade. Eu posso escolher a simplicidade em vez da complicação. Então, todas as vezes que você se pegar tentando escolher o mais complicado, o mais difícil, para tentar provar algo para você mesmo ou para alguém, lembre-se dessa frase: eu posso escolher a simplicidade em vez da complicação.